Hey Power! Sejam bem-vindos ao Power People Cast. A nossa convidada do dia, ela fala de fé, ela fala de gente, ela fala de gestão. E mais do que isso, ela traz expansão, que é o desejo de quase todo mundo que assiste a gente aqui. Para isso, eu quero te dar as boas-vindas, Marina Gomes. Muito obrigado. Para mim é uma honra, Marília, estar aqui com você, com toda a equipe e também com a tua audiência, compartilhando um pouco, né, do que a gente acredita, daquilo que transborda no nosso coração. Então, muito obrigada e bora para cima. Para cima! Vamos falar de uma coisa já reto e direto ao ponto. Tem muito empresário, empreendedor que fala sobre vender mais, sobre lucro, sobre melhorar. Mas, Mar, a maioria deles, se eu não te falasse uns 90%, não consegue liderar nem a própria equipe, nem o time. Qual é a tua visão desse tipo de empresário e como que isso, essa percepção, traz o teu olhar mais voltado para a cultura? Pronto. Eu acredito que antes da gente querer melhorar um time, antes de querer mudar o mundo, você tem que mudar a si mesmo, né? Assim que foi a minha jornada, Marília também fez parte dela. Antes de querer me tornar uma boa empresária, que ainda me torno, a me tornar uma líder melhor, que é o que eu busco a cada dia, antes de tudo eu tenho que ser uma boa pessoa. E para ser uma boa pessoa, a gente tem que fortalecer aquilo que é mais importante para a gente. Muito se fala em inteligência emocional. E, de fato, a gente tem que saber controlar as nossas emoções da intensidade certa, da maneira certa. Que isso é ter inteligência emocional. Mas também a gente tem que buscar ter uma inteligência espiritual. Estar concentrado naquilo que realmente importa. E é o que eu vejo que, às vezes, muitas pessoas se distraem da presença de Deus, né? Que é Ele que controla todas as coisas. Então, antes de ser uma boa empresária, antes de querer me tornar, a cada dia, uma líder melhor, eu busco ser uma pessoa melhor, uma filha melhor, uma esposa melhor. E, a partir disso, poder transbordar para a minha equipe e também para as outras pessoas que estão em nossos caminhos. São muitas inteligências. A gente precisa ter inteligência social, emocional, espiritual e a racional, né? Porque de nada disso adianta se você não tiver o mínimo de intelecto. Exatamente. Certo? E somando tudo isso, uma realidade positiva e a Deus, acho que a gente consegue alcançar, assim, um grande potencial dentro da vida da gente. Má, teu Instagram, tu trouxe algumas ferramentas que eu fiquei encantada. Bora falar sobre elas? Bora. Eu vi lá anamnese do colaborador, onboarding e manual de cultura. É só o que eu amo. Então, vamos lá? Explica um pouquinho sobre cada uma delas e se... eu vi elas isoladamente, Sim. mas se tu consegue perceber que nelas há uma conexão para fazer a empresa girar de uma forma, como é que eu digo, mais... Fácil. Pronto. Antes de mais nada, né, como Marília já me apresentou, eu sou empresária, igualzinho a você, igualzinho a muitas pessoas que estão assistindo, e hoje a gente lidera um projeto chamado Expansão Empresarial. E nesse projeto, o que a gente fez? Levar ferramentas que a gente já tinha, ferramentas que a gente já utilizava no dia a dia das nossas empresas, que a gente já tinha esse conhecimento e compartilhamos com os empresários. Vamos lá, anamnese do colaborador. Toda pessoa que vai ao médico, antes de mais nada, ou pelo menos deveria passar por uma anamnese. A pessoa chega no dentista, passa por uma anamnese. Chega no médico, passa por uma anamnese. Sim. E o colaborador não deve ser diferente. A partir do momento que ele chega na sua empresa, ele também deve passar por uma anamnese. Chega ou antes de entrar? Quando ele chega na empresa, assim, chegou, ele foi contratado, deve passar primeiro passo, passar pela anamnese. Isso é importante, anamnese. viu, gente? Contrata primeiro, anamnese depois. Exatamente, contrata primeiro. A partir do momento que aquela pessoa faz parte do seu time, aí você faz a anamnese do colaborador. Ah, Marina, mas já tem não sei quantos colaboradores na minha empresa. Você reserva um dia, chama um por um, chama os seus líderes ali imediatos, as pessoas que estão embaixo daquele guarda-chuva e faz a anamnese com eles. Como é que funciona essa anamnese? Você vai sentar, olho no olho, ser de coração aberto. Não é uma ferramenta para você fazer preenchendo e olhando. Preenchendo e olhando. Não, você tem que fazer isso de uma maneira muito suave, muito sutil, até para a pessoa não perceber, o colaborador, que você está pontuando tudo de uma maneira como um questionário. Nessa anamnese, a gente vai conhecer um pouco mais daquela pessoa para além das suas capacidades técnicas. Então, vamos lá, a gente vai perguntar o que faz ele feliz, o que deixa ele triste, como é que é o seio familiar dessa pessoa, se mora com o pai, se mora com a mãe, se mora com o esposo, se tem filhos, quantos filhos tem,
qual é a idade dos filhos. Então, a partir do momento que eu entendo, que eu conheço um pouco mais sobre aquela pessoa, eu vou conseguir me relacionar melhor com ela. Vamos lá, digamos, tu tem um colaborador que ele tem um filho que tem 17 anos. E esse filho dele está prestes a ir prestar vestibular, vai para o Enem. Então, quando está naquele período de Enem, inconscientemente, naturalmente, tu vai lembrar. O filho de fulano fez o Enem. Aí tu chega na segunda-feira, e aí, como é que foi o Enem? Foi bem a prova do teu filho? Ele gostou? Então, a partir do momento que tu tem uma preocupação genuína com aquela pessoa, consequentemente, ele vai estar mais aculturado. Marina, minha cabeça está fervendo. Seguinte, eu pegando aqui uma casquinha. Empresas maiores, franquias e tal, que a gente depende do gerente, daquela pessoa que está gerenciando. Não percebo humanamente possível eu fazer a anamnese com todos. Sim. Certo? No Expansão, a gente recebe empresários a partir de 5 colaboradores, até tem empresas com 1.000 colaboradores. Uhum. Então, como é que a gente orienta? A começar empresas de grande porte pela liderança. Então, chama ali, tem um diretor da empresa. Ele vai chamando o diretor comercial, o diretor de marketing, o diretor de operações. Vai chamando primeiro as camadas de liderança. Depois, os líderes vão fazendo com o seu time, com os supervisores, e assim vai descendo nas camadas da empresa. Marília, tem caso que não vai dar para fazer a anamnese do colaborador com todo mundo, mas eu acho que a gente pegando com calma, compassadamente, ter um período para desenvolver essa ferramenta, dá certo. Então, cada time é liderado por uma quantidade de pessoas. Então, vai fazendo cada um com seu time até a gente ter aquele banco de informações. Outra coisa importante que a gente pergunta lá é sobre o chocolate preferido. Qual é o seu chocolate preferido? Aí fulano chega assim, eu não gosto de chocolate. Aí tu gosta de quê? Não, eu gosto muito de coxinha. E aí tu quer dar um salário emocional para aquela pessoa, tu não vai dar o chocolate, ou não vai dar qualquer chocolate, tu vai dar o chocolate preferido daquela pessoa. Então, até esses mínimos detalhes fazem diferença para que a pessoa tenha mais pertencimento, esteja mais aculturada. Sim, interessante tu falar isso, que um dia desse eu fui dar um chocolate e instintivamente eu perguntei, mas será que ele gosta mais do branco ou do preto? Porque a gente quer dar o que melhor se adequa para aquela pessoa. Exatamente. E precisa ser genuíno. Genuíno. E precisa que a gente seja antes de qualquer coisa. Então, abram para vocês aí o olhar humano. Que o olhar humano vem a partir de um relacionamento com Deus mesmo. Exatamente. Certo. A gente está de coração aberto também para ouvir aquela pessoa, entender. Às vezes tem colaborador seu que passa por problemas gravíssimos em casa e a gente não tem a menor noção. Então, como é que a gente vai descobrir isso? Através da anamnese. E aí, puxando da anamnese, é que a gente entra em outras ferramentas. Tu falou... Eu falei do onboard e do manual de cultura. Do onboard. O que é o onboard, né? O onboard é o momento em que o colaborador ele vai entrar na empresa. Digamos, eu contratei uma pessoa e ela está agora a bordo do nosso barco. Toda empresa, a gente costuma falar, é como se fosse um barco. É um embarque mesmo. E todo mundo tem que remar na mesma direção. Minha empresa começou uma canoa. A tua empresa começou uma canoa. E que a cada tempo que passa essa canoa foi cabendo mais gente. Né? Então, a partir do momento que é uma pequena canoa, tem 2 pessoas, aí tem 4 pessoas, aí já é um barco, aí a gente já bota uma vela. Não, que tal o motor? Então, até chegar a um navio, né, todo mundo tem que remar na mesma direção. E quem não rema a favor, rema contra. Então, nesse momento do onboard, a gente vai recepcionar aquele colaborador. É como você me recepcionou aqui na sua casa. Imagina, se eu chego e eu não entendo de nada. Marina, aqui é a cadeira, aqui é a água, quer um café? Pode ficar à vontade. Então, é isso. Às vezes, a pessoa chega na empresa, mal sabe ou só sabe o que vai fazer e aonde é que vai sentar. Sim. Mas a pessoa não sabe nem onde é o banheiro. E, cara, olha que interessante ela trazer essa ideia do barco. Eu sei quanto a gente... Quem tem uma canoa, um barco maior é tudo que a gente sonha. Exatamente. Mas quando você tem um barco do tamanho de um cruzeiro, ele não vai girar rápido. Não. Então, por isso que cada ferramenta que eu acredito que o time da Marina usa no Expansão, e até na tua própria empresa, acho que ajuda, à medida que vocês vão crescendo, a entender, antes de precisar fazer a curva, o momento em que a curva vai ser feita. Exatamente. Previsibilidade, né? Total. E nesse mundo... É o grande diferencial que eu vejo. E quem se antecipa, quem se antecipa governa. E evita que várias perdas aconteçam, né?
Então, nesse onboard, além da pessoa ser recepcionada na empresa, olha, vamos lá. Então, é um passo a passo mesmo. Ó. Chegou, boas-vindas. A pessoa pode ter um momento que vai assistir um vídeo instrucional da empresa, ou ser apresentado para o manual de cultura da empresa, entender qual é a missão de existir daquele negócio, qual é a visão daquele negócio, o que é inegociável, quais são as virtudes inegociáveis, quais são os mantras, os momentos também daquela empresa. Então, para a pessoa chegar situada. Porque, às vezes, a pessoa chega lá, o colaborador, e completamente perdido. Então, quando você chega em um lugar e você é acolhido, é diferente. E é exatamente isso que faz no onboard. E um dos passos do onboard é justamente a apresentação do Manual de Cultura. Caraca, que episódio power. Pode seguir. O Manual de Cultura é o evangelho da empresa. Jesus, quando ele estava aqui fisicamente nessa terra, tinham as pessoas que caminhavam com ele. E essas pessoas iam pontuando as coisas que iam acontecendo a partir do seu ponto de vista. Então, dentro de uma empresa, vou botar aqui muitas aspas, né? Tem o Jesus da empresa, tem um líder da empresa, sim. Né? Então, o manual de cultura, a cultura da empresa está para nós como o evangelho está dentro da Bíblia, que é o direcionamento. Dentro do evangelho existem muitos direcionamentos que são dados, e é exatamente isso que deve existir dentro de um manual de cultura, que nada mais é que é o DNA da sua empresa. E talvez vai precisar ser o novo evangelho. Se você está aí vivendo evangelho. no Antigo Testamento e vê que Tem o mundo mudou, atualize melhora. E viva o Novo Testamento usando o Manual de Cultura. O Manual de Cultura, que é justamente extrair, Marília, aquilo que é verdade dentro da empresa. Às vezes as pessoas querem botar qual é a minha missão. Às vezes o empresário não para pensar isso. Se você não sabe a missão da tua empresa, você acha que o colaborador vai saber? Não vai saber. E, às vezes, as pessoas querem botar, a minha missão é fazer não sei o quê, e ser um novo conceito disso, de aquilo, negócio... Ser a maior do mundo. Ser a maior do mundo. Uma coisa completamente genérica, rasa, vazia e sem significado. Eu vou dar um exemplo. Lá na CEMOG, né? Porque temos expansão e tudo mais, mas a gente trabalha com construção civil. São múltiplos. O negócio é a CEMOG, começou tudo, foi na CEMOG. A nossa missão é realizar o sonho da casa própria, quem jamais imaginou como conseguiria alcançá-la. Ponto. Acabou. Uau. Não é mais fácil do colaborador entender? A minha ainda é menor. Qual é a tua? Energizar caminhos. Pronto. Então, quem está com a Marília entende que não é sobre fazer qualquer coisa, é sobre energizar caminhos. E é muito mais, uma palavra que eu gosto muito de usar, tem que ser sexy. Uau! Entendeu? Tem que ser envolvente a missão do negócio. Porque senão as pessoas não vão aderir, não vão entender. Então, quem não sabe o que está fazendo, faz qualquer coisa de qualquer jeito. Agora, a baita da missão de vocês, hein? É, minha filha. E é construção e educação, eu sei que imagina. o time da Planalto, conheço vários que estão atrás de realizar exatamente esse sonho. Bora fazer uma ação. Viu? Oi? Aqui Lá em casa também tem uma Planalto. pessoa que estava reclamando, oh meu Deus, como é difícil ter a casa própria. Eita, a gente tem uma obra bem aqui pertinho, aqui entrando ali, pá. Eu vou te mandar depois. Eu acredito que nada é por acaso. Nada é por acaso. Show. Tá, voltamos para o Manual de Cultura. O Manual de Cultura. O Novo Testamento das empresas. O Novo Testamento. Então, a gente fala de missão, a gente fala da visão da empresa, porque imagina, tu tem um colaborador que ele não entende onde é que a empresa quer chegar, qualquer propostazinha que ele receber, ele vai-se embora. Então, a partir do momento que a pessoa, cara, eu não estou aqui pelo meu salário, eu não estou aqui para exercer essa função, eu estou aqui por uma missão. É diferente. E que tem que bater com a missão dele. Que tem que bater com a missão dele. Eu até concordo assim, com a ideia da visão geral. Mas eu tenho muito em mim, sabe o que também? Que as pessoas precisam ter as suas próprias missões, que tem que ser coerente com a missão da empresa, para que elas entendam assim, peraí, eu sou, sei lá, um auxiliar hoje, eu quero virar um líder de setor mais à frente, porque mais na frente eu vou querer uma outra coisa e vai chegar um momento que eu vou me desligar da empresa. E eu acho muito lindo. Também acho. Meu maior sonho é que o nosso time possa crescer, se desenvolver, e mais na frente fala assim, mas eu estou colhendo hoje o resultado de muita coisa que eu aprendi lá na empresa que eu trabalhei. Exatamente. Eu vejo isso nos meus pais. Eles aprenderam muito nas empresas que eles trabalharam antes de criar deles. Exatamente. E o como é bom você estar com a missão muito, como é que eu posso dizer?
muito forte entre a empresa e o colaborador, cada um saber o seu propósito muito bem definido, e isso é possível a gente entender através de uma ferramenta muito bacana que eu vou te passar essa. Inclusive pela anamnese, talvez. Mas só que a anamnese é pós-contratação. Digamos que uma pessoa está chegando na tua empresa para fazer um recrutamento. Vai passar por uma entrevista e tudo mais. E tu quer entender não só sobre esse colaborador, sobre as capacidades técnicas dele, mas comportamentais, né? Personalidade, que você sabe. Isso é antes da contratação. Digamos que você está lá fazendo, conversando. Gente, sério, o Nilson, ele faz uma entrevista que eu nunca vi igual. Ele pergunta, porque assim, se hoje você tem um setor de RH que tem como filtrar essa pessoa na parte técnica e você entra somente com as perguntas comportamentais, tu vai extrair o melhor dela durante a entrevista. E tem uma ferramenta muito legal que chama quadro de valores. Essa eu vou te mandar. Que, digamos, tu tá lá fazendo uma entrevista com a pessoa e tudo mais, e aí tu vai entregar um quadro de valores. Tem vários adjetivos nesse quadro de valores. E tu vai pedir para ela circular os 5 que são mais importantes para ela. Tu já vai começar, já vai ter o feeling do negócio, se aquela pessoa é congruente com a tua empresa, com o teu negócio. Caraca. Então, tu conseguindo fazer... Eu sabia que ia ser power. É top essa, viu? Aqui não é só power, é o quê? É mega, ultramente power. É à toa que a mulher tá aqui, minha gente. Já falei, não vem qualquer pessoa para esse podcast. Conta mais. Aí, vamos lá, na prática. Na prática. Como é que a empresa... O que é que a empresa ganha quando ela estrutura esses processos? Pronto. E pode trazer casos reais de vocês ou da turma que passou para a expansão. Pronto, vamos lá. A partir do momento que você... Quando um empresário vai para a expansão, algo que a gente sempre incentiva muito é revisitar a cultura, revisar, reciclar. Então, poder fazer o seu manual de cultura e tudo mais. Então, não é só fazer. Não adianta. Se você é empresário, está assistindo aqui a gente, não adianta você ir para a expansão, deixar aquele caderno de lado e não fazer nada. Não vai ter resultado. Agora, se você pegar as ferramentas, eu posso te garantir que vai dar certo. Por quê? A partir do momento que tu faz o teu manual de cultura, tu não é só fazer o manual, é treinar o teu time aquele manual. Eu vou dar um exemplo da nossa empresa. Toda segunda-feira a gente faz o nosso café com fé. Toda segunda-feira. Não pode ter o café, mas a fé tem que ter. Show. Toda segunda-feira a gente faz o nosso café com fé. E é um momento de reforço de cultura. Eu estou pensando aqui, porque eu sei que a tua empresa é grande. Não, mas vamos lá. A gente trabalha com construção civil, tá? Na obra, a gente faz café com fé de 15 em 15 dias. Mas no escritório, é toda semana. Show. Naquelas pessoas que estão mais ali juntinhas sempre, é toda semana. Massa. E nesse café com fé, a gente faz um reforço de cultura. Massa. Tem um momento de integração para iniciar a semana, alinhando o nosso coração com o coração de Deus, entregar a primícia da nossa semana, agradecer pelo que passou, pedir, que é importante, tem que pedir também, porque tem coisa que o ordinário não é só com Deus na causa. Então, a gente pede para Deus, a gente entrega na semana e depois a gente vai para o nosso grito da vitória. E nesse grito da vitória, a gente reforça a nossa cultura. E tem funcionário também que é só com Jesus na causa. Tem funcionário também que é só com Jesus na causa. Esse aí tem que ter uma carreira mais curta, tem que ser promovido para o mercado. Cultura, tô vendo que para ti não é só um discurso bonito. Não, cultura tem que ser vivida. Não adianta. Tem que ser vivida. Tem que estar aqui, ó. Na veia. Me conta um pouquinho o que é que tem na história da Marina que te deixou ultra, mega... Hiper, mega, ultramente power. Em que sentido? Para você ser essa mulher que vive o que faz. Vamos lá. Eu acredito que Deus honra muito a gente naquilo que a gente teve ou tem dificuldade. Quando eu era, desde criança, eu sempre gostei muito de tudo relacionado à educação. Sempre. Então, eu estudava quando eu era criança, eu pegava meus ursinhos assim, botava eles na minha frente, aquele ursinho Parmalat, lembra? Colecionáveis. Aí, vamos lá. Aí, então, eu sempre fui uma pessoa assim. Tu falou, eu lembrei, sabe do quê? Tinha uma propaganda dos ursinhos carinhosos, para você
quer saber se a pessoa te ama? Peça pra ela um sino Um sino carinhoso, se ela carinhoso. te der. Pô, é do mesmo Eu sou uma tempo. criança frustrada, eu não ganhei. É desse mesmo tempo. Eu tinha a vaquinha, tinha um porco, todos os ursinhos Parmalat lá, tudo bonitinho. E eu cresci gostando disso. A minha madrinha, ela é professora também. Ela foi professora da rede pública, então eu achava assim o máximo que ela era professora, né? Ela era professora de gramática e português. E na minha fase escolar também sempre gostei muito. Na faculdade também sempre gostei muito, mas eu sempre tive dificuldade de adaptação em colégio. Sempre, eu mudei muito de escola. Isso não foi legal. Então, eu tive dificuldade. Gente, eu, assim, péssima em matemática, eu ficava de recuperação. Então, isso era um pouco frustrante para mim. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, eu cursei Direito, eu também gostava da mesma coisa, de estudar, eu aprendia e eu gostava de ensinar. E a partir do momento, né, que a gente foi crescendo, foi tendo a nossa empresa, o Nilcinho que começou a CEMOG, ele começou sozinho, na cara e na coragem, no tempo morava em São Luís. Então foi toda uma história que dá outro episódio. Não, vamos ter que marcar outro, já tô dá vendo. E é outra coisa que a gente tem em comum também. Tu já namorava o Nilcinho, ó, Há muitos antes mesmo da anos. empresa. Eu comecei a namorar com o Nilcinho, eu tinha 16 anos. Eu acho que a CEMOG começou, ele tinha 18, por aí. Que é todo um rolê também, até chegar nessa fase. E aí, o que aconteceu, né? Eu me mudei, aí a gente começou a morar perto e tudo mais, eu exercia a minha profissão, mas eu via a empresa crescendo. E eu via que ele também precisava um pouco da minha ajuda. E eu eu acho ele muito ativo, então as coisas com ele davam certo mais rápido, porque ele botava muita energia. Então, a partir do momento em que as coisas foram crescendo, a mãe dele incentivou muito a gente a estudar. Não só ter o nosso conhecimento acadêmico, mas estudar primeiro sobre nós mesmos. A gente buscou se entender, se conhecer, e estudar também a inteligência emocional, como eu disse, e espiritual, para poder depois entender mais sobre os nossos negócios. E foi a partir disso, dessa coletânea de livros, de cursos, de imersões que a gente participou, que a gente não só ia, mas ele é muito disciplinado em aplicar as coisas. E eu via que o Nilcinho recebia pessoas lá na CEMOG. Nilcinho, mas como é que tu faz mesmo esse manual de cultura? Como é que é? E como é que faz esse grito da vitória? E esse negócio de ficar toda segunda-feira gritando, isso aí não é besteira, não. E aí ele ia explicando, e até que eu vi assim, a gente precisa disso aqui na nossa região. A gente precisa do empresário falando para o empresário. A vida real. A vida real, sem encheção de linguiça, bem direto ao ponto mesmo, sem assim inventar. Cara, é isso que vai dar certo, é assim que eu faço, e também tem desse outro jeito, eu não faço assim, mas assim dá certo. Mas assim não faz, que eu já perdi dinheiro. Então, alinhar tanto a parte técnica, né, que a gente fez muito curso, pegar a parte prática do negócio e a experiência que ele já carrega não só dele quanto empresário, mas de uma família que já empreende há mais de 35 anos. Ou seja, já viu de tudo. De tudo, tudo, tudo. E a gente pegou esse compilado, esse milkshake de tudo que tinha de melhor e criamos o Expansão Empresarial através de um sonho meu de educação que eu sempre tive, também da experiência do Nilcinho e da vontade de tornar o nosso Nordeste cada dia melhor. Que é essa que é a nossa missão. É menos discurso, mais energia. Exatamente. Uau. Má, me conta aí, fala pra galera que tá aí assistindo a gente, a tua frase de Impact Power, que assim, é aquela frase que te sustenta e te faz ser hiper, mega, ultra mente power. Pode ser 2? Até 3. É um tempo seu. Gente, eu acho que se tu perguntar pro Nilson, é capaz dele dizer a mesma, mas tudo é possível que crer. Tudo tem que começar com a gente acreditar, sabe? Sem fé, gente, nada é possível, nada vai para frente. E se eu pudesse dar um conselho e deixar uma frase, que também vem do nosso principal manual da vida, que é, acima de tudo, guarda teu coração. Porque não adianta você ganhar o mundo, perder a sua alma, perder a sua família, perder a sua sanidade mental, perder o teu propósito, por conta daquilo que é a coisa mais... Tudo que dinheiro pode comprar é simples. Mas a verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade está naquilo que o dinheiro não paga. E tudo começa daqui, ó. Então, a gente tem que buscar sermos pessoas cada dia melhor.
Show. Que episódio. Espero que vocês tenham ficado assim impactados como eu fiquei. Eu amei. Vamos fazer outro. Acho que vale um próximo para contar um pouquinho desse empreender em casal. Talvez eu traga os dois juntos qualquer dia. Aí tu vai ver como é que vai ser. E, Mar, manda teu arroba aí, como é que a galera faz para te seguir e aprender mais contigo. Fala, empresário! Você com certeza já deve ter ouvido essa frase por aí. Eu sou Marina Gomes, de Expansão Empresarial, com muito orgulho. Minha missão é expandir o Nordeste com empresas mais fortes e tornar empresas e pessoas cada dia melhor. Então, me segue no Instagram, @Marina Gomes, e segue também a Expansão Empresarial, @Expansão Empresarial com 2 L's. Bora pra cima, bora expandir. Bora Te pra espero cima. na próxima turma, viu? Vamos expandir e vamos energizar. Já devia fazer parte do MOVE. Tu conhece o MOVE? Não. É o movimento das empresas do Piauí. São vários Me empresários chama que eu vou. juntos. E eu quero você lá. Bora pra cima. Tá intimada. Siga Já o MOVE também, tá bom? Siga o Move. pra Move onde e expansão não tem como dar errado. Não tem. É isso aí. E por onde for, pessoal, sejam power. Assim que a gente fecha esse episódio. Hiper, mega, outramente. Power!